Esse é o ponto A, esse é o ponto B e esse é o Jorginho. O Jorginho, ele mora no ponto A e os pais dele pediram para ele ir no ponto B para fazer as compras do mês. Ele vai lá e sai andando da casa dele até o ponto B, até o nosso supermercado, e faz todas as compras do mês, feliz e contente. Só que o Jorginho andou pra caramba, ele queria saber, antes disso, queria ter sabido qual era a distância entre as duas coisas, porque daí, se ele soubesse, ele ia saber se ele ia a pé ou se pegava ônibus. Bom, como é que ele pode saber isso? Vamos pensar, o Jorginho, nesse caso, ele mora numa rodovia bem grande. Ele mora no quilômetro 2 e o mercado fica no quilômetro 8. Então, qual é a distância entre esses dois pontos? Bom, a distância que ele vai ter que percorrer para chegar de um e outro é 6 quilômetros, né? Porque faltam 6 quilômetros para ele chegar no 8. Dessa forma, sabendo que eram 6 quilômetros, era melhor o Jorginho ter ido de ônibus. Bom, mas nesse caso foi fácil, era uma linha reta, era uma rodovia só, ele tinha que andar. E se ele tivesse que andar, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B, nada a ver assim. Essa distância louca assim. Ele quer andar em linha reta, que é o jeito mais fácil, o jeito mais rápido. Como é que ele vai fazer para andar essa distância? Bom, para ajudar a gente pode tentar desenhar, junto desses pontos, os eixos coordenados que a gente já aprendeu. X, o Y e a origem no 0, 0. E aí como é que a gente vai fazer para calcular essa birosca? Bom, primeiro a gente bota uma malha quadriculada atrás para ajudar um pouco a gente a entender como é que está localizado os pontos. E a gente vai ter que descobrir quais são as coordenadas desses pontos. Bom, o A está no x igual a 3 e no y igual a 1. Pode parar o vídeo e checar para confirmar se eu estou falando besteira ou se está tudo certo. E o ponto B está no x igual a 11 e o y igual a 7. Como é que a gente pode calcular a distância sabendo isso daí, Rafael? Para de falar doideira, velho. O que você está fazendo? Bom, vocês estão vendo aqui que isso daqui, na verdade, lembra muito um triângulo retângulo, que a gente já aprendeu como é que faz para descobrir a hipotenusa, que no caso é a distância. Como é que a gente faz? Pitágoras, o grande Pitágoras, que a gente já aprendeu lá atrás, está cansado de ouvir o nome desse cara. Pô, o cara viu milhares de anos atrás e não para de aparecer. Bom, mas quais são os lados? Bom, a base do triângulo vai ser a distância entre os dois x. É quanto o Jorginho teria que andar na horizontal para chegar na horizontal do B. E a altura vai ser a distância entre os dois y. Vai ser quanto o Jorginho teria que andar para cima para chegar lá. Então, a base é o xb menos xa e a altura é o yb menos ya. Com os valores que a gente tem aqui, a base vai ser 11 do xb menos 3 do xa, vai dar 8. E a altura vai ser 7 do xb menos 1 do xa, que vai dar 6. Então, bom, a fórmula de Pitágoras, todo mundo já sabe de cabeça, né? A distância ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Substituindo na fórmula que a gente já fez, a gente vai ter que a distância ao quadrado é 11 menos 3 ao quadrado, mais 7 menos 1 ao quadrado. Isso vai dar, substituindo os números aqui, fazendo o quadradinho, distância ao quadrado é igual a 64 mais 36. A gente soma, vai dar 100, e a gente já sabe tirar o quadrado da distância, é pela raiz quadrada. E a distância vai ser igual a raiz quadrada de 100, que a gente já sabe de cabeça, é 10. Então o resultado vai ser 10. Se fossem 10 km, também teria sido melhor Jardim ter ido de ônibus. E essa aqui é a fórmula final de como calcular a distância de dois pontos no plano cartesiano. Beleza, galera? Para entender? Bora pro próximo. E se agora o Jorginho, no meio da caminhada, tivesse percebido que exatamente no meio do caminho ele tinha uma sorveteria? E ele quer parar na sorveteria, ele não quer ir até o mercado, mas ele tem que saber quão longe está a sorveteria, né? Como é que ele pode fazer isso? Bom, qual que é metade entre 8 e 2? No 5. Do 2 para o 5 você tem que andar 3, do 5 para o 8 você tem que andar mais 3. Como é que você faz para fazer essa conta? Também, se o ponto estiver no meio do nada. De novo, a gente pode pedir de ajuda para os nossos amigos no eixo cartesiano. Dessa vez eu já botei os pontos para facilitar a vida para a gente. E a gente vai calcular o ponto médio C. Como é que a gente pode calcular isso? Bom, como é que a gente fez outra vez? O 2 e o 8, a gente somou os dois e dividiu por 2. 2 mais 8, 10. Dividido por 2, 5. O ponto médio é a mesma história. Você vai calcular para a coordenada x do ponto, você vai somar os 2x e dividir por 2, e o y você vai somar os 2y e dividir por 2. E aí você vai estar na metade, tanto do x quanto do y. Bom, como é que a gente vai fazer isso? De novo, substituir os valores. O x do b é 11, o x do a é 3, e o y do b é 7, e o y do a é 1. Dessa forma, o ponto médio vai dar 14 sobre 2, 8 sobre 2. E as coordenadas do ponto médio vão ser 7 e 4. Então, o ponto médio C está no x igual a 7 e no y igual a 4. Valeu, galera, dá para entender? Essa aqui é a fórmula para vocês terem de cabecinha e acertar nas próximas questões. É isso, galera. Até a próxima.